Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Hoje, dia 17 de junho de 2025, terça-feira. Agora são aproximadamente 11h25 da noite. Rapidamente, dando uma olhada aqui no calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos o resultado do varejo referente ao mês de maio, resultado abaixo aí da projeção, pessoal, de 0,2 e menos 0,5, respectivamente, trazendo mais ruído para as três principais bolsas, complementando a questão da guerra no Oriente Médio entre Israel e o Irã. Temos um cenário bastante conturbado aí para os próximos dias. Os Estados Unidos, com Donald Trump, tenta fazer a intermediação de um cessar-fogo definitivo, porém sabemos que essas questões naquela região são problemas antigos, né, centenários, e a gente fica na expectativa de que possa de fato se resolver e que a paz, né, prevaleça na região. Então tivemos um dia de recuo aqui no S&P, acabou retraindo 0,84, Dow Jones recuo de 0,70 e Nasdaq um recuo de 0,91. Pessoal, no Bitcoin não foi diferente, acaba trazendo ruído juntamente. Tivemos no diário uma queda um pouco mais acentuada. Deixa eu colocar o ativo corrigido com as marcações aqui. Recuo aí de 2,14. Neste momento, para nós aqui, pessoal, preço a mercado $104.997. Então vamos ver o que rolou ontem após a última análise e as perspectivas aí para a movimentação do preço já pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, basicamente nós tínhamos aí uma certa esperança de buscarmos a proximidade do topo formado aí na segunda-feira, região próxima aí dos 109. Víamos identificando a formação aí de um martelo, né, tecnicamente com bom volume comprador, porém a gente colocou aí duas condições que não poderiam ocasionar, que é a questão da formação de um topo descendente ou até mesmo um topo duplo. Percebe-se que acabou tornando-se descendente até demais, pessoal. Eu, sinceramente, acreditava que podíamos buscar aí pelo menos a proximidade do 109, mas conforme, né, foi acontecendo a escalada da guerra lá no Oriente Médio, a gente percebeu, né, tanto no mercado futuro lá nos Estados Unidos, quanto o próprio Bitcoin, os vendedores atuando em blocos, né, pessoal? Basicamente agredindo o preço. Então acho que fica bastante evidente, principalmente quando a gente coloca no tempo gráfico aqui de uma hora, a gente não percebe, né, pessoal, nenhum volume comprador adentrando no mercado aí até a 1 da tarde de hoje. Então, basicamente, uma movimentação aí descendente com fundos e topos. Isso aqui, querendo ou não, é dinheiro na mesa, né, pessoal? Você precisa ter o poder de reação justamente para aproveitar essa movimentação que muitas vezes em eventos específicos que trazem volatilidade, né, você pode aproveitar tais movimentações. Então, basicamente, quando houve da minha parte essa percepção, a gente faz aí uma operação em derivativos explorando, né, a retração do preço, buscando aí lucrar também com o mercado em queda. Então, é importante entender o cenário por completo, o cenário externo, tudo aquilo que pode influenciar aqui no preço, justamente porque essas oportunidades elas acabam aparecendo e você precisa estar atento para
né, entrar aí no trem em movimento e, obviamente, colocar dinheiro no bolso. Então, tivemos, né, uma movimentação quase que verticalizada, viemos, né, buscar aqui a região do nosso suporte diagonal. A gente percebe, né, pessoal, os compradores querendo recusar preço, ou seja, manter o preço acima aqui da estrutura, né? Você percebe o fechamento acima da região, e neste momento eles tentando aí, evidentemente, uma reação em vista de que foi aí as, né, últimas horas. Então, pessoal, acho que o que dá para a gente enxergar aqui ah, para aí a movimentação do Bitcoin nas próximas horas até a nova análise de amanhã. Quando a gente analisa no diário, acho que eu fico até um pouco cético em imaginar aí uma reação mais contundente dos compradores pela questão do volume que foi apresentado no dia de hoje, tá, pessoal? A gente inclusive superou o volume de compra de ontem, na segunda-feira, né? Foi formado aqui, pessoal, para nós um candlestick com padrão de força vendedora também. Ou seja, é um momento complicado, a gente, óbvio, sempre quer buscar níveis superiores de preço, a proximidade novamente do topo histórico, mas o papel aqui do canal é trazer para você transparência, né, com bastante responsabilidade, justamente porque o nosso intuito é totalmente educacional. Então, acho que a gente pode, de fato, tomar cuidado, né, justamente se você está buscando compra ou até mesmo, né, atualizar sua carteira, compor aí com ativos, porque talvez não seja o momento oportuno, tá, pessoal? A gente pode sim, né, buscar aí níveis superiores. Acredito que a região próxima aí dos 106 é bastante plausível, tá? Mas a partir disso, eu acredito que seja mais complicado, né? A gente tem a média de 20 períodos, tanto no tempo gráfico de 4 horas quanto no diário, na proximidade deste nível, região aí dos 105.900. Então, acredito que seja um ponto bastante conflitado, principalmente por parte destes vendedores que atuaram no dia de hoje. E evidentemente a gente vai colocar uma condição aqui, né, que seria aí o melhor dos cenários possíveis, né, a continuação do preço, né, ou seja, a ascendência buscando níveis superiores, que seria, pessoal, pelo menos dois candlesticks, né, fechando acima aí da região dos 105.900, com pelo menos um candlestick com um padrão de força e os dois apresentando volume comprador. Eu, tecnicamente, acho difícil isso acontecer. Acho que não teremos esse ímpeto por parte dos compradores, mas a gente coloca essa condição justamente porque o mercado é dinâmico e de fato pode acontecer, tá? Então, fiquem atentos a este nível do preço da média, a questão desta condição, que teoricamente seria o nosso gatilho. Agora, pessoal, se eu tenho a proximidade deste nível que foi mencionado, e obviamente você percebe a recusa de preço, né, os vendedores atuando, aumentando o volume vendedor, é batata. A gente vai buscar níveis inferiores, né, talvez, né, confirmando o rompimento aqui desse suporte, né, até mesmo aí uma eventual bateção de cabeça para posteriormente buscar níveis inferiores, quem sabe, né, até mesmo na proximidade do nosso suporte mais conflitado, que é a região dos 101 a região aí dos 100 mil dólares, tá? Então, basicamente, esse é o cenário. Acho que fica difícil a gente imaginar uma reação mais incisiva. É claro que a gente colocou aí um gatilho, né, pessoal? A gente sempre tenta analisar os dois lados, né, trabalhando em níveis específicos de preço, justamente porque a partir deles a gente consegue identificar
uma eventual movimentação mais verticalizada, mas, né, pelo contexto geral, acho difícil concretizar esse gatilho e somente acompanhando em tempo real, justamente para você perceber se teremos êxito ou não. Então fica aí este adendo, região próxima aí do 106, né, para que possamos continuar aí buscar níveis superiores, seria essa condição imposta aqui na análise. Beleza, pessoal? Então acho que basicamente no gráfico é isso, a estrutura se mantém, as marcações também. Foi removido, né, pessoal, como mencionado na análise anterior, aquela resistência, suporte que estávamos utilizando aqui na proximidade do 105.800. Já não fazia muito sentido utilizar como referência em vista dos múltiplos rompimentos, né, em ambos os sentidos, então acabou perdendo aí um pouco da sua essência e a gente vai trabalhando aí com as duas extremidades, seja pela sequência lógica de topos descendentes, seja com a sequência lógica aqui de fundos ascendentes. Fechado, então é isso. Esse é o cenário, são os pontos que você deverá estar atento até a nova análise de amanhã. Um cenário bastante desafiador para os compradores. Confesso que estou bastante cético aí, pessoal, de uma retomada do preço, né? Foi colocada uma condição, né? Vamos ver se a gente consegue esse êxito aí juntamente com os compradores ou se teremos, né, a negativa, a recusa de preço e aí a busca por níveis inferiores, inclusive confirmando aqui o rompimento do nosso suporte. Fechado? Então acho que é isso aqui no gráfico. Vamos dar uma olhadinha no livro, ver como é que ele se apresenta aqui no atual momento. Então, pessoal, pelo lado dos vendedores, é um livro totalmente pulverizado. A gente só vai ter acumulação de lotes a partir dos 109 mil dólares, tá? 110, 111. Então permanece aqueles lotes que estavam no dia de ontem aqui no livro de ofertas. Inclusive, isso aqui é um facilitador aí para que os compradores consigam mover preço. Mas, né, pessoal, nem sempre um livro vazio é sinal de que eles farão aí tal façanha. Então, é importante salientar a questão da condição do gatilho, justamente porque, né, tendo essas confirmações, você consegue de fato ter aí uma análise mais assertiva e, obviamente, né, você consegue bons resultados também, seja, né, especulando, enfim. Vamos dar uma olhada aqui pelo lado dos compradores, como é que a gente enxerga o livro. Pessoal, acumulação de lotes ah, somente ó, na proximidade aqui dos 103, acredito que seja mais abaixo aqui, ó, próximo aqui, pessoal, desse fundo, foi a mínima da sexta-feira. Então aqui a gente pode ter aí uma eventual retração, um pullback, né, para posteriormente buscarmos níveis inferiores. Então, atentos aí região do 103 para um pullback, eventualmente confirmando o rompimento deste suporte diagonal. Posteriormente, a gente vai ter acumulação na região dos 102, quase 12 milhões de dólares. Então, já se aproxima aqui da região do nosso suporte e aí, de fato, pessoal, entre a região dos 101 aos 100 mil, a gente tem a mesma acumulação de ontem, praticamente aí, uma conta rápida de bar aqui, quase 28, 29 milhões de dólares posicionados dentro do range aqui, tá, pessoal? Então, vai ser interessante, obviamente, confirmando aí todas essas possibilidades, a análise de comportamento, né, dentro desse range, justamente para sabermos se teremos uma reação por parte dos compradores ou se de fato, né, iremos buscar níveis inferiores aí para o suporte mais abaixo, ali na proximidade dos 97.800. Então acho que é isso. Gráfico feito, os pontos foram compartilhados, os níveis que você
deverá estar atento, né, de hoje para amanhã. E a gente retorna para analisar aí como foi toda, né, essa movimentação aqui no Bitcoin. Fechado então, pessoal? É isso. Eu agradeço sua presença aqui no canal. Se você está nos seguindo, seja pelo YouTube, pelo X, pelo LinkedIn, pelo Quai, pelo TikTok, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o engajamento do canal, para que possa chegar esse conteúdo a mais pessoas. Fico à disposição aí para eventuais dúvidas, críticas ou até mesmo sugestões. Beleza? Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.